Amém. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você se levantasse, pegue sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 28, que nós estaremos lendo, você pode abrir sua Bíblia. Eu tenho uma palavra do Senhor para você hoje. Está pronto para ouvir? O Senhor já está falando nesse lugar. Amém. Gênesis 28, está comigo aí? Nós vamos ler a palavra do Senhor e depois nós vamos fazer mais uma oração. Eu vou ler a partir do verso 10. E diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Diga comigo o que Jacó disse nesse verso 16. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Até aqui, amados, feche sua Bíblia. Amado Deus e Pai, sabemos que o Senhor está neste lugar. E sabemos que o Senhor tem algo muito especial para falar conosco nesta noite. Então, em nome de Jesus, nós queremos selar este lugar diante de Ti, Pai, de maneira que qualquer ação contrária seja colocada por terra agora, em nome de Jesus. E que apenas o Teu Espírito Santo se mova neste lugar, junto com os Teus santos anjos, trazendo dos céus aquilo que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos aqui. Senhor, queremos estar atentos à Tua voz. Por isso, Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para recebermos a Tua porção para cada um de nós. Queremos declarar que a nossa vida é a boa terra, onde a boa semente cai, e ali ela frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar? Eu gostaria de pregar nesta noite, falar um pouquinho com você a respeito da verdade. A verdade não é uma coisa muito fácil de falar, porque muitas vezes quando nós começamos a falar da verdade, ela pode chocar um pouco as pessoas que estão ouvindo aquelas palavras, ou pode deixar as pessoas chateadas, talvez. E existe sempre a minha verdade e a sua verdade. Já ouviu falar isso? Será que existe mesmo a minha verdade e a sua verdade? Ou será que existe uma só verdade? Talvez você esteja se perguntando, o que é a verdade? Aliás, essa pergunta está na Bíblia. Pilatos fez essa pergunta, o que é a verdade? Para Jesus, quando ele estava prestes a condenar Jesus à morte da cruz. Ele fez essa pergunta para Jesus porque Jesus disse que havia vindo como rei. Ele disse assim, Jesus: Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E Jesus disse então: Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E diante desta palavra, Pilatos olha para Jesus e diz: O que é a verdade? E em seguida, encerra-se o assunto e ele dá o veredito condenando Jesus à morte. O que é a verdade?
Eu fui procurar um pouquinho no dicionário, eu sempre gosto de ter uma definição, um conceito para trazer para nós, e achei algumas coisas muito interessantes. Verdade é a propriedade de estar de acordo com o fato real ou a realidade. Em outras palavras, se você está de acordo com a realidade, você está vendo a verdade. Esse conceito, ele explora a realidade, mas também a imaginação e a ficção. O que é a imaginação? Imaginação é aquela mente criativa que nós temos, que nos leva a pensar coisas que não são a verdade, que não estão relacionadas diretamente à realidade, mas que talvez pelos nossos 5 sentidos, talvez por aquilo que nós ficamos sabendo, é de fato aquilo que nós pensamos ser a verdade. A ficção já é um pouco diferente, porque a ficção é algo que verdadeiramente é criado, é uma outra realidade que é colocada, estabelecida, é uma invenção fabulosa, é algo imaginário, virtual e que de verdade não existe. É interessante, porque quando a gente fala da verdade, a gente tem que entender, primeiro, se aquela situação, se aquilo que a pessoa está dizendo, a situação ali que você está pondo em xeque, se ela é verdadeira ou falsa. Aquela palavra que foi dita, se ela é verdadeira ou falsa. Nós precisamos também entender quem é a pessoa que está trazendo a verdade, ou está trazendo aquela situação, ou está trazendo aquela palavra. Porque tem pessoas que a gente dá uma credibilidade maior, não é verdade? Você olharia assim e disse, se foi o pastor Dante que disse, eu acredito. Por quê? Porque você está tomando a pessoa dele como alguém de credibilidade. Então, você acha que aquilo é verdade. E existe um terceiro fator que nós precisamos entender sobre a verdade. Se esse portador, ele é verdadeiro ou ele é falso. Porque muitas pessoas se levantam até com uma pretensa credibilidade, mas vivendo em mentiras e enganos. E estão ali declarando, falando coisas, ou vivendo situações, ou colocando proposições para a vida dos outros, mas são pessoas falsas, são pessoas mentirosas. São pessoas que não têm compromisso com a verdade e estão enganando. E a palavra de Deus diz que essas pessoas, elas enganam e são enganadas. Quando a gente olha para esse texto de Jacó, a gente precisa entender um pouquinho o contexto que Jacó estava envolvido. Vamos lembrar um pouquinho? Então vamos. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, irmão gêmeo de Esaú, era o filho que nasceu em segundo lugar, não o que nasceu em primeiro. Portanto, ele não era o primogênito, ele não tinha direito à herança do primogênito, à primogenitura. Mas ele queria essa herança. E aí, ele usa de vários artifícios e acaba roubando do seu irmão, através de mentiras e enganos, a bênção. Ele chega até mesmo a enganar o seu pai, se vestindo como Esaú, se cobrindo de pelos como Esaú, e vai até o seu pai para pedir a bênção, já que o seu pai já estava quase cego, não enxergava bem, então ele vai lá, fazendo de conta que é Esaú, e engana seu pai para receber a bênção. A vida de Jacó envolveu muitas situações onde a verdade não estava presente. Aquilo que Jacó vivia podia ser uma verdade para ele, como homem, como pessoa. Ele só estava vendo problemas, ele só estava vendo lutas, ele só estava vendo desilusões, ele só estava vendo fracassos. Ele havia semeado uma situação terrível entre ele e o irmão dele, pela qual o irmão queria matá-lo. Ele havia semeado uma situação terrível entre ele e o pai dele, onde o pai dele declara uma palavra de bênção para não voltar atrás daquilo que ele tinha feito, mas, no entanto, o pai não queria ter abençoado. Ele gera uma situação com a mãe, porque quem o levou, quem o incitou a essa condição foi a própria mãe. E agora a própria esposa de Isaque entra numa situação de, vamos dizer assim, ficou mal na fita, né? Porque agora nem o marido não ia confiar mais nela, visto que ela também estava no meio de tanta intriga, no meio de tanta confusão.
E nesse momento, Jacó chega para Isaac e fala assim, pai, eu quero sair daqui, eu quero ir procurar uma esposa em algum lugar. E Isaac fala, ok, pode ir, eu te abençoo. Vai lá para a terra dos parentes da sua mãe, acha uma esposa lá para você. Vai viver a tua vida, eu te abençoo. Essa era a verdade que Jacó vivia. Só que, amados, no meio do caminho, acontece uma situação inusitada. O dia se põe, Jacó vai procurar um lugar para dormir. Ele só tinha ali uma pedra de travesseiro, põe a pedra, deita com a cabeça na pedra e começa a sonhar. E naquele sonho, algo muda. Porque era um sonho que Deus trazia uma revelação. Foi assim que Jacó teve um encontro com a verdade. Aquilo que ele vivia podia ser a verdade para ele, mas não era a verdade de Deus para ele. A diaconisa Gessiane estava aqui trazendo uma palavra profética para a igreja e ela usou uma frase falando sobre isso, que nós precisamos estar atentos na verdade de Deus para nós. E ali então Jacó vê uma escada que ia do chão até o céu. E os anjos de Deus subindo e descendo por aquela escada. E quando ele olha, Deus está ali perto dele. E Deus começa a falar, olha Jacó, eu tenho bênçãos para derramar na tua vida. Eu tenho algo para fazer na tua vida que você não está considerando. Eu imagino, amados, que Isaac já devia ter contado para Jacó e Esaú, para os 2 filhos dele, quais eram os planos de Deus, quais eram as promessas de Deus que ele havia recebido das mãos do seu pai Abraão. Eu imagino que eles já tinham conversado essas conversas muitas e muitas vezes. Mas eu imagino também que nesse momento da vida de Jacó, ele devia estar pensando assim, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, que será que ainda está valendo essa palavra de Deus? Será que eu ainda posso esperar que Deus cumpra aquilo que Ele disse? Principalmente porque agora estou abandonando a casa dos meus pais, porque agora estou abandonando a vida que Abraão tinha planejado para nós enquanto família, estou tomando outro rumo para a minha vida. E o que é feito da verdade de Deus? É difícil nós sabermos o que estava na mente de Jacó, mas a princípio eu imagino que ele já estava considerando águas passadas e que aquilo não ia acontecer mais. Não sei o que você pensa. É interessante que ainda que Jacó estivesse andando totalmente errado na sua vida, Deus chega para ele e fala, olha aqui Jacó, eu tenho promessas para você. Eu vou te levar e vou te trazer de volta. E eu vou cumprir as minhas promessas na tua vida, independente do que você está fazendo, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. E esta é a verdade. Deus está acima dos nossos erros e das nossas falhas. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Para Moisés, quando Deus encontra Moisés lá na sarça, lá no deserto, Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, ponto. Eu faço o que eu quero fazer. E esse é um daqueles 3 aspectos que eu falei para você que é importante em relativo à verdade. Porque se eu chegar para você e disser assim, amanhã vai fazer sol, eu posso garantir isso para você? Essa minha palavra é uma verdade? Não, porque não sou eu que determino isso. Se amanhã fizer sol, você pode olhar e dizer assim, a pastora falou a verdade, ela disse que ia fazer sol. Mas se chover, você vai dizer, a pastora se enganou, porque não está com sol hoje, está chovendo. Por quê? Porque eu não tenho condições de firmar a palavra que eu estou declarando. Mas Deus tem. Você está entendendo? Diga comigo, eu preciso da verdade. Amados, nessa noite eu quero mostrar para você como é importante a verdade na nossa vida. Como é importante nós buscarmos de Deus
a verdade na nossa vida. Porque pode ser que muitos de nós estejamos vivendo como Jacó, à mercê dos seus próprios sentimentos, à mercê das suas próprias decisões, à mercê da sua história de vida, à mercê das coisas que estão acontecendo, e você as enxerga como verdade, mas talvez Deus nessa noite queira dizer assim: filho, filha, eu tenho a verdade para você, e isso que você está vivendo não é a verdade. É interessante porque lá em Provérbios a palavra de Deus diz assim: como nós imaginamos na nossa alma, assim nós somos. A nossa imaginação, amados, ela é muito forte. Nós podemos imaginar muitas coisas na nossa vida e tomarmos todas elas como verdade. Para aqueles aqui que dão aula e são professores, tem muitos alunos que se acham burros e falam isso: ah, eu sou burro mesmo. E aí você vira para o teu aluno e diz o quê? Não, você é uma pessoa inteligente, você só precisa aprender a usar a tua inteligência. Mas a pessoa já se convenceu de que ela não tem inteligência. Talvez você possa olhar para alguma situação e dizer: não, eu sou incapaz de fazer isso. Não, você não é incapaz, talvez você não tenha aprendido como fazer. Ou talvez você tenha algumas dificuldades para aprender, mas Deus pode te ajudar se você quiser. O que é a verdade? E como entender a questão da verdade na nossa vida? Quando Jacó, amados, teve um encontro com a verdade, lá no versículo 16 que nós lemos, volta lá comigo, Gênesis 28. A palavra de Deus diz assim, ó. Está comigo aí? Gênesis 28, 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Pensa nessa frase de Jacó. Tente se colocar na situação dele nessa hora. Se você estivesse lá, na situação que Jacó estava, quantos aqui acham que Deus estaria com você? A última pessoa que Jacó pensava que estava com ele naquela hora era Deus. E quando a verdade se revela para ele, quando ele toma consciência da verdade, ele percebe que a circunstância muda. A verdade tem o poder de mudar as circunstâncias. A verdade tem o poder de mudar as circunstâncias, na maneira como nós a vemos. Vou te dar alguns exemplos. Vamos falar dos irmãos de José no Egito? Quando os irmãos de José chegaram no Egito, José coloca aquelas provas, deixa Simeão preso, depois vai prender Benjamim, e aí os irmãos de José estão ali atribulados, se perguntando por que aquela situação estava acontecendo na vida deles. Diz a palavra de Deus que eles dizem assim: verdadeiramente vimos o sofrimento do nosso irmão e não fizemos nada, e por isso agora estamos vivendo essas coisas. Quando a verdade se revela, ela mostra a realidade do que está para acontecer. Vou te dar um outro exemplo. Quando Sara estava para conceber Isaque, que o anjo visitou Abraão, ela fala assim: na verdade, eu ainda vou conceber? Ela estava questionando aquilo que Deus havia acabado de trazer para ela. Como se aquela fala de Deus, dizendo de que ela seria mãe, ainda que tivesse 90 anos, como se isso não fosse verdade. Porque quando ela olhava para o seu próprio corpo, quando ela olhava para a sua condição, ela dizia: eu não tenho mais como conceber. Eu já tenho 90 anos. E enquanto eu era jovem, eu não tive filhos porque eu era estéril. Estéril e velha, muito menos. Para ela, essa era a realidade.
Para ela, essa era a verdade. Até que o Senhor chega para ela e diz: eu vou te dar um filho. Essa é a verdade. Amados, nós precisamos da verdade, porque a verdade muda a direção das circunstâncias. Você pode estar lá no teu serviço, e pode ter alguém ali falando mentiras a teu respeito, e você pensando: como eu vou mostrar a verdade sobre isso? Convide a verdade para estar nesse lugar. Convide a verdade para estar presente do teu lado e mudar a circunstância. Ou talvez você esteja vivendo um momento infeliz na tua vida familiar, no teu casamento, pensando: oh Deus, será que meu marido, será que minha esposa me ama de verdade? Deus pode mudar aquilo que está no teu coração, ainda que você não enxergue. Talvez aquilo que você vê acontecendo com os teus filhos ao teu redor seja a verdade que você vê, mas talvez não seja a verdade que Deus vê. Porque existe uma grande diferença entre aquilo que nós enxergamos e aquilo que Deus vê. E mais, existe um agente enganador sobre este mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno, que quer que nós vivamos em mentiras e enganos, em ilusões. Que nós vivamos segundo a nossa imaginação. Que nós vivamos segundo aquilo que o próprio inimigo vai semeando na nossa vida. Você já viu aquela frase assim: você não pode acreditar em tudo que você vê? Ai, essa frase ela é meio ruim, não é? Porque se você não pode acreditar em tudo que você vê, a pergunta que vem na sequência é: então, o que eu posso acreditar? E aí, é a mesma pergunta que Pilatos fez: o que é a verdade? Ou qual é a verdade dessa situação? Qual é a verdade a respeito da minha pessoa? Qual é a verdade a respeito do meu relacionamento com Deus? Qual é a verdade a respeito do meu relacionamento familiar? Qual é a verdade do meu trabalho, da minha vida financeira? Qual é a verdade? Será que isso que eu estou enxergando é a verdade? Eu quero que você pense em Jacó, que você não tire Jacó da sua mente. Eu preciso da verdade. Você precisa dela? Diga comigo: eu preciso da verdade. A segunda coisa que eu quero trazer para você nessa noite é que a verdade liberta. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por quê, amados? Porque a mentira, o engano escravizam. Mentira e engano são usados para controlar as outras pessoas. Nós usamos desse tipo de artifício, as outras pessoas usam desse tipo de artifício para controlar as situações ao seu modo. Então, se uma pessoa mente, é porque ela quer controlar a outra em relação a um determinado assunto, ela não quer falar a verdade. E quando a verdade se estabelece, nós nos tornamos livres para caminharmos segundo a vontade de Deus. Algumas pessoas dizem assim: essa é a minha verdade. Sabe aquela coisa de você ir para um confronto? Põe ali. O seu chefe chama você e o outro funcionário. Põe os dois juntos e começa. A mãe põe ali os dois filhos, né? Vamos lá, quem começou a briga? Vamos para o confronto. Ganha quem? Mente mais e melhor. Ou quem conseguir convencer de que a sua mentira está certa. Quem ganha? Aí, o filho começa a contar para a mãe:
Mãe, porque ele me bateu, porque ele falou tal coisa. Essa é minha verdade. Aí o irmão do outro lado começa, mas antes ele falou tal coisa, assim, assim. Essa é a minha verdade. Bom, existe a minha verdade, a sua verdade? Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, a gente estava na tenda ainda, que uma pessoa chegou para mim do Ministério do Louvor e falou para mim assim, eu cheguei para a pessoa e falei assim, irmão, me explica, o que está acontecendo com você, que você não tem vindo mais, você, vejo que você está saindo do ministério, pode conversar sobre isso, tal. A pessoa sentou comigo e falou assim, eu vou te contar a minha verdade. Eu fiquei olhando para ele e falei assim, querido, aqui a gente não tem a minha verdade, nem a verdade do outro. Aqui a gente tem a verdade e só ela, tá? Talvez você não conheça toda a situação, e porque você não conhece toda a situação, você não consegue enxergar claramente a verdade. Porque isso é uma verdade. Foi meio pleonástico isso aqui. Porque é assim, se a gente não está totalmente a par do que está acontecendo, talvez a verdade ela fique um tanto quanto obscura. A gente pode se enganar mais facilmente, se a gente não sabe todas as vertentes daquela conversa e tal. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me olhando com uma cara tão estranha? Vocês estão me entendendo? Está tudo bem? Posso continuar? Amém. E aí, se eu não conheço todos os lados daquela história, eu posso estar me confundindo. Eu posso estar me enganando. Ou eu vou contar as coisas como eu entendo que elas são. Porque agora, quando eu falo do que eu entendo, eu estou colocando o meu julgamento pessoal acima daquelas coisas. Só que isso não necessariamente é a verdade. É interessante porque a palavra de Deus diz para nós que há muitas pessoas que estão envolvidas no erro. O apóstolo João alertava a igreja primitiva sobre falsos profetas, que eles eram enviados mesmo para levarem a mentira dentro da igreja. E ele fala que nisso nós reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quando você olha as histórias do Velho Testamento, você vê situações lá onde o espírito do erro era enviado para confundir um determinado rei, para que aquela nação fosse derrotada. Existem agentes espirituais que são espíritos de erro, para levar cada um de nós à confusão das ideias, para nos fazer entender as coisas de forma errada. Sabe aquela situação familiar que você fala para o seu querido, para a sua querida, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Essa situação foi assim, 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 assim. Aí a pessoa pega e entende tudo errado, tudo ao contrário. Parece que você falou abacaxi no lugar de mamão, sabe? Que você olha e fala assim, meu Deus, como você entendeu isso? São espíritos enganadores. São milhões de boquinhas falando qualquer coisa para os ouvidos que quiserem ouvir e tomar isso como verdade. Mas que são mentiras. Lá em 1 João 2,21, não precisa abrir, o apóstolo João fala assim, mentira alguma jamais procede da verdade. Lá em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, a palavra de Deus nos diz que no final dos tempos vão aparecer agentes de Satanás com prodígios de mentira, com engano, para enganar aqueles que não acolheram o amor da verdade. E lá em João 8, 44, você conhece bem esse versículo, quando Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar atentos. Essa não é a teoria da conspiração, mas existe de fato uma conspiração do mundo espiritual para que você viva debaixo de mentiras
escravizado debaixo de enganos, de situações que não são reais, que não são verdadeiras. E Jesus Cristo quer te libertar delas. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque a verdade liberta. Você precisa da verdade? Diga comigo, eu preciso da verdade. Mas eu quero dizer uma terceira coisa para você a respeito da verdade. Está ainda lá em Gênesis 28, 16. O sonho que Jacó teve foi fantástico. Foi lindo. Aquela escada, os anjos. O que Jacó estava vendo ali? Jacó estava vendo os céus abertos sobre a vida dele, sim ou não? Os céus estavam abertos sobre a vida de Jacó. Ele estava vendo os céus abertos sobre a vida dele. E então o Senhor se apresenta e lhe entrega várias promessas. A verdade, amados, abre os céus sobre a nossa vida. Quantos aqui desejam céus abertos sobre a sua vida? Esses céus vão se abrir mediante a verdade. Tanto que tem uma parte do texto que nós não lemos. Está comigo aí em Gênesis 28? Eu quero só ler alguns versículos aqui, só para você ver bem isso. Primeiro vamos ler o verso 12 e 13, que diz assim: e sonhou, aí eu espero. Está comigo aí? E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse. E aí o Senhor começa a falar. Verso 16, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. A verdade traz os céus abertos sobre a nossa vida. Sabe aquela coisa de falar assim, ó? Então, a gente precisa falar a verdade? Vou falar a verdade nua e crua, doa quem doer. Já ouviu essa frase? Não, amados, não é dessa verdade que eu estou falando. Porque Jesus Cristo sempre falou a verdade para todas as pessoas, mas Ele não saía machucando as pessoas, doa quem doer, falando a verdade. A verdade, para machucar as pessoas, é aquela verdade que é dita com intenção de magoar. E eu não acredito que isso seja uma verdade. Porque a verdade, ela não vem para machucar. Ela vem para abençoar. Porque ela abre o céu sobre a vida da pessoa. Abre alguns versículos comigo. Vamos lá no Salmo 43, verso 3. Eu gostaria que você abrisse para você ser ministrado mesmo no teu coração. Está comigo aí? Salmo 43, 3. Salmo 43, 3 diz assim, ó: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. A verdade traz a presença de Deus, a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. É interessante porque quando Jesus foi se apresentar para Natanael, um dos 12 discípulos, lá em João capítulo 1, Jesus fala para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. E quando Jesus diz isso para Natanael, Natanael fala assim: você realmente é Deus. Eu reconheço agora que você é Deus. E aí Jesus fala para Natanael assim: olha, porque eu disse que eu te vi lá, você crê?
E aí Jesus acrescenta: em verdade te digo que você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A mesma visão que Jacó teve, Jesus estava dizendo para Natanael: você vai ter a mesma visão, porque a verdade está presente. Lá em Números 23, 19, não precisa abrir, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Quando Deus se manifesta e os céus se abrem e Ele começa a declarar a sua palavra, Ele não é homem para mentir, amados. Aquilo que Deus está falando é o que vai acontecer, e esta é a verdade. A questão é que nós precisamos parar o que nós estamos fazendo, nós precisamos parar de usar a nossa imaginação, nós precisamos parar de criar a nossa ficção pessoal, para pararmos diante de Deus e falarmos: Senhor, eu quero apenas ouvir o que o Senhor tem a me dizer, porque a tua palavra é a verdade. Quantas vezes você já se viu pensando numa situação qualquer, e você está lá aborrecido, chateado, angustiado, não vê saída, não vê solução, aquilo mexe com você, tira seu sono, mexe com a tua saúde, porque você não entende, porque você não sabe o que fazer, e passado algum tempo, você fica sabendo de mais algumas coisas, e de repente aquilo clareia, se abre, você olha e fala assim: mas isso nem era tanto assim como eu estava pensando. Ai, puxa, que bom. Por quê? Porque se nós estamos vivendo segundo aquilo que a nossa mente imagina, se nós estamos vivendo segundo aquilo que a nossa mente nos comunica, nós estamos muitas vezes enrolados no engano, perdidos no nosso próprio pensamento, perdidos nas nossas ilusões pessoais, e não estamos ouvindo o que Deus quer nos dizer. Mas se nós pararmos tudo e entrarmos na presença de Deus e clamarmos: Deus, me mostra a verdade sobre este fato. Eu quero entender a verdade sobre isso. Deus vai começar a mudar as situações. Ele vai te mostrar a verdade. Ele vai tirar o engano. Ele vai libertar o teu coração, a tua alma. Ele vai tirar de você a dor e a tristeza. Ele vai tirar de você aquilo que te impede de avançar. Ele vai te dizer a palavra dele, que é a verdade a respeito daquela situação. E nesta palavra você pode acreditar. E nesta palavra você pode empenhar a tua vida, porque ele cumpre a sua palavra. Aleluia. Lá em Jeremias 1:12, Deus disse isso para o profeta Jeremias. Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E esta palavra é a verdade. Deus disse que vai te sustentar? Tá, eu sei, a gente fica atribulado com as finanças, eu sei, a gente fica, né? Oh, Senhor, que dor de barriga que eu estou sentindo aqui agora, porque o dinheiro está curto. Mas Deus falou, qual é a verdade? No que você está acreditando? Está entendendo? Lá em João 17, Jesus pede ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E isso nos faz entender que nós precisamos nos abrir para a verdade. Que nós precisamos olhar para as situações e pensar: Deus, eu não quero viver as mentiras que o diabo tenta colocar na minha vida. Deus, eu não quero viver nas ilusões que a minha própria mente imagina para mim. Deus, eu quero viver a verdade que o Senhor tem para a minha vida. Diga comigo: eu preciso da verdade. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quer a verdade na tua vida? Corre para Jesus. Quer a verdade na tua vida?
olha para Jesus, busca ouvir a voz do Senhor. Ele não disse lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Porque essa é a voz da verdade, amados. Qual é a voz que nós estamos seguindo? Sabe, aquietar a alma é alguma coisa muito difícil. Parar diante das situações, ficar ali quietinho e dizer para Deus, Deus, fala o Senhor. Porque a minha própria voz na minha mente está falando tão alto e está fazendo uma confusão aqui dentro da minha cabeça. Eu não quero isso. Eu quero ouvir a tua voz. Porque aquilo que o Senhor fala é a verdade. E é nisso que eu quero viver. Lá em 2 João capítulo 1, o apóstolo João elogia aquela igreja, porque eles andavam na verdade. Mas eu quero terminar com você nessa noite, lendo um último texto, lá em Efésios capítulo 4. Abra comigo lá em Efésios capítulo 4. A verdade não é dada para machucar o outro. A verdade não é dada para expor os outros à vergonha. A verdade não é feita para confundir. A verdade não é para trazer problemas e conflitos. Tudo isso que eu falei aqui, são coisas que nós produzimos porque a gente não aceita o outro falando mentiras ou enganos. Então a gente quer dar aquela carcadinha, né? Você mentiu para mim? Agora você vai ver só, tome. É que o nosso coração é muito bonzinho, né, amados? Mas a verdade não é dada para alguém machucar o outro. A verdade é dada para abençoar, para mudar o rumo das circunstâncias, para libertar. Está comigo Efésios? Nós vamos ali no versículo 15. A gente já leu esse versículo agora de pouco, né? Mas olha comigo ali, ó. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quer crescer em Jesus? Segue a verdade. Quer crescer em Jesus? Põe de lado as mentiras de Satanás. Põe de lado a imaginação da sua cabeça. Busca a verdade. Vamos mais um pouquinho. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quantos aqui já nasceram de novo? Você já nasceu de novo? Então você é essa pessoa que está no verso 24, sim ou não? Você é essa pessoa que está no verso 24? Que você vai se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade? Se você é essa pessoa, e eu creio que você é, não permita que as mentiras façam parte da tua vida. Como Jacó terminou a sua vida? Gente, Jacó foi nível hard. Vamos concordar com isso, não foi? Coisa com Jacó não foi fácil, nem no começo, nem no meio, nem no fim. Foi complexa a vida de Jacó. Mas depois que ele teve um encontro com a verdade, ele foi até a casa de Labão. Depois de ser muito enganado,
mentirem para ele. Ele constituiu família lá. Ele se tornou um homem próspero. Ele saiu de lá cheio de riquezas, voltando para as promessas de Deus na vida dele, porque Deus disse para ele que o traria de volta. Até a mulher de Jacó mentia para ele. Eita, misericórdia. Daí, quando ele estava de volta, ele teve vários problemas com os filhos. Teve problema de ter uma filha que foi violentada. Teve problema de 2 filhos não saberem lidar com a situação, matarem uma cidade inteira. Depois teve o problema de ver seu filho José sendo levado embora. Na verdade, ele nem sabia, né? Quantas mentiras. Jacó foi nível hard. Difícil a vida dele. Mas eu tenho certeza de que depois que ele teve um encontro com a verdade, ele podia alinhar a vida dele no propósito de Deus. E dizer, eu sei o que Deus tem para mim. Aconteça o que acontecer. Mesmo que as pessoas tentem me enganar e mentir para mim, eu sei o que Deus tem para mim. Você já teve um encontro com a verdade? Vamos ficar de pé? Na verdade, o Senhor está neste lugar. Que bom que você está sabendo disso. Porque quando a verdade se manifesta, as circunstâncias mudam, pessoas são libertas e os céus estão abertos. O que você quer dizer ao Senhor nesta hora? Feche seus olhos. Eu creio que nessa noite o Senhor tem muitas cadeias e grilhões para quebrar nesse lugar. De pessoas que têm vivido em mentiras ou enganos. E a pergunta que eu quero te fazer é: qual é a voz que você tem buscado ouvir? A voz do seu coração ou a voz daquele que é a verdade? Em que você está baseando a sua vida? O que você está usando como esteio na tua vida? Aquilo que a tua mente fala, o teu coração dita, ou aquilo que Deus tem para você? Aquilo que Ele tem dito. Senhor, a tua palavra é a verdade. O Senhor falou com a tua filha ontem, de que o Senhor está fazendo algo tremendo neste lugar, e eu acredito nisso, porque é a tua palavra. Alinha-nos, Senhor. Alinha o nosso coração e a nossa mente. Queria pedir aos pastores, presbíteros, diáconos que venham aqui à frente. Nós vamos estar orando. Roxei alabassuri alabás. Santo é, Senhor. Eu queria pedir para vocês, pastores, presbíteros, diáconos, que não façam orações longas, a não ser que Deus dê uma palavra específica, mas que vocês declarem sobre as mentes das pessoas a libertação da verdade. Que a verdade venha, liberte e que os céus se abram sobre a vida dessa pessoa. Amém?
Agora, se Deus der uma palavra específica, você entrega, em nome de Jesus, amém? Você que está aí no seu lugar e você quer receber uma oração nessa noite. Você que está aí no seu lugar e vê que a sua mente está em conflito, que você muitas vezes se vê enganado pelas situações, que muitas vezes você fica confuso por aquilo que estão falando ou fazendo ao teu redor. Você que é uma pessoa desconfiada, que tem dificuldade de olhar para a pessoa e dizer, isso é verdade, isso que você está falando. Não, você está sempre desconfiando. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Todos vocês que querem nessa noite, pedir que o Espírito Santo agora visite a tua mente. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E a palavra de Deus diz que a unção, ela quebra o jugo. Então, se você quer nessa noite, pedir que os pastores orem por você, para que todo engano na tua vida, para que toda ilusão, para que todo pensamento da tua imaginação caia por terra e para que a verdade se estabeleça, vem aqui na frente em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada uma das pessoas neste lugar. Senhor, nós queremos clamar que o Senhor visite agora as mentes e os corações dos Teus filhos neste lugar. Senhor, nós queremos declarar agora que todo engano das trevas, todo engano da ilusão, da imaginação, da ficção, daquilo que não é real e que está ocupando a mente dos teus filhos neste lugar e que está confundindo a mente das pessoas, seja agora paralisado em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço que o Senhor passe o teu sangue precioso em cada mente, Senhor. Eu peço que o Senhor passe o teu sangue precioso nas mentes e corações, trazendo nessa noite libertação de todo engano, de toda mentira de Satanás, de todo espírito de engano que fica soprando, em nome de Jesus. Você que se aninhou em pensamentos confusos, eu te desaninho agora, eu te tiro aí desse lugar e ordeno que você saia, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós temos um compromisso com a verdade nessa noite. Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti, porque nós precisamos que o Senhor alinhe a nossa mente e o nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, não queremos mais ouvir a voz da nossa alma, não queremos mais ouvir a voz do nosso pensamento, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, visita-nos como o Senhor visitou Jacó naquela noite. Visita-nos, Senhor, e abre os Teus céus. Vem, Senhor, Tu és a verdade, Tu és aquele que vai nos conduzir pelos caminhos certos. Não queremos mais, Senhor, ficar andando segundo aquilo que as pessoas dizem ou disseram a nosso respeito. Não queremos ficar andando a respeito daquilo que o inimigo diz ou disse a nosso respeito. Nós não queremos mais ficar andando de acordo com aquilo que a nossa mente imagina a nosso respeito, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações aqui nessa noite. Desvenda as situações, desvenda as situações, desvenda as situações. O Senhor está me mostrando que tem uma pessoa que especificamente está olhando para uma situação e está pensando, será que isso é verdade? O Senhor fala para você, olha, pergunte para mim, eu quero te mostrar a verdade. Eu posso ver agora como se tivesse assim uma fumaça escura, uma nuvem escura que ela vai sendo soprada para longe. E essa nuvem vai se abrindo e vai saindo. E atrás dessa nuvem existe um céu azul clarinho, clarinho. E o Senhor está falando no meu coração que as trevas estão se dissipando neste lugar aqui. Que muitos pensamentos que estavam envoltos por mentiras e enganos de Satanás estão agora sendo libertos, e essas nuvens estão sendo retiradas em nome do Senhor Jesus, e as coisas estão clareando.
Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Oh, faz-nos ouvir a tua voz. Faz-nos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Espírito Santo. Ah, Senhor, precisamos ouvir a tua voz em nossas vidas. Não suportamos mais viver debaixo de mentiras. Não suportamos mais, Senhor, viver debaixo de enganos. Queremos ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Meu amado, o Senhor está neste lugar. Se você tem um problema com a mentira, e você se pega mentindo muitas e muitas vezes, e usando da mentira por conta de situações pessoais, coloca isso diante do Senhor agora, em onde você está. Confessa o teu pecado ao Senhor. Se você deu lado, se você deu lugar na tua vida para mentira e para o engano. Ore candalabaia cheia surias. Ore candalabachuri alabás. E se você quiser, faça agora um compromisso com a verdade. Peça ao Senhor que toque os seus lábios com brasas vivas do altar dele, purifique a tua boca e a tua mente. Porque não é só aquilo que você fala, isso vem lá do teu interior. Porque você quer se proteger das situações usando a mentira. E nessa noite o Senhor fala para você, comece a usar a verdade. Você vai ver a luz. Santo é, Senhor. Santo é, Senhor. Tem alguém que nos visita aqui hoje, que nunca entregou sua vida para Jesus, mas que nessa noite gostaria de dizer: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu quero ter um encontro com a verdade nessa noite. Existe alguém aqui? Levanta a sua mão bem alto. Tem alguém? Amém. Guarde no teu coração esta palavra. Quando você olhar para as circunstâncias da tua vida e você não souber o que está acontecendo, tiver obscurecido, enevoado, embaçado, aquilo não está claro para você, peça ao Espírito da verdade que fale com você o que está acontecendo. Busque o Senhor. Peça que Ele abra os céus para te mostrar a verdade da situação. Santo é, Senhor. Jesus, Tu és a verdade, nós queremos correr para Ti todos os dias da nossa vida. Aliás, Jesus, nós queremos viver aos Teus pés todos os dias da nossa vida, porque Tu és a verdade. Manifesta-te na nossa vida cada vez mais. Que os céus estejam abertos sobre nós. Que o engano não nos seduza mais. Que a mentira não nos confunda mais. Mas que possamos olhar para Ti em todas as situações. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa noite. Agradecemos a Ti porque o Senhor está neste lugar.
Agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz sobre as nossas vidas. Te louvamos e te adoramos e pedimos que o Senhor nos abençoe para que esta semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de paz e alegria na Tua presença. Obrigada, Jesus. A Ti a honra, a glória para todos sempre. Amém. Aleluias.